Olá, queridos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade à nossa jornada da Bíblia em um ano. E antes da gente começar a falar um pouco dos textos, eu quero motivar você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, para que outras pessoas sejam edificadas também com a nossa leitura. Nós chegamos ao dia de número 144 e nós vamos compartilhar hoje 4 textos da palavra, que é 1 Samuel, capítulo 6 e capítulo 7, Salmos, capítulo 53 e Atos, do capítulo 28, o versículo é o 17 até o 31. E aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 6, vai falar que os filisteus eles se encontram um pouco desesperados. Por quê? Porque eles tinham tomado a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, e eles foram tomados por tumores, por praga de ratos, e eles vão chamar alguns adivinhos. Você vai ver isso lá no versículo 1, que eles vão chamar alguns adivinhos, alguns mágicos, para saber o que eles precisam fazer para se livrar da Arca da Aliança. Então esses adivinhos vão dizer para eles devolverem a Arca da Aliança para o povo de Israel, mas não devolver de qualquer forma. Eles precisariam colocar ali de ouro, tumores e rato nessas esculturas em forma de ouro. Para quê? Para que seus pecados de alguma forma fossem perdoados e para que Deus os olhasse com um pouco de misericórdia. E é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão fazer isso. Eles vão devolver a Arca da Aliança. Nesse trajeto da Filisteia para Israel, porque algumas pessoas vão olhar para dentro da arca, elas serão mortas, elas serão fulminadas. E isso vai causar um grande temor no povo. E aí no versículo 21 vai dizer assim: então enviaram mensageiros ao povo de Quirates, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham, levem-a para vocês. Então eles passaram a devolver a arca da aliança para o povo de Israel. E aí no capítulo 7 do livro de 1 Samuel vai falar um pouco a respeito de Samuel. Samuel vai subjugar os filisteus ali em Mispá. No versículo 10 diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Olha só como o Senhor era com esse povo aqui de Israel. Então eles não precisavam pelejar por si mesmos. O Senhor colocou um trovão ali que amedrontou os filisteus que fugiram, foram perseguidos pelo povo de Israel e foram mortos. E o que é mais interessante de tudo isso, nessa gestão aí de Samuel, é que por onde ele passava, ele sempre dava graças a Deus, glórias ao Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 15. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. E para finalizar no versículo 17, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construía um altar em homenagem ao Senhor. Como Samuel amava a Deus, por onde ele passava, não importa a missão que ele tinha para cumprir, ele sempre parava para adorar o nosso Deus. E agora nós chegamos aqui no livro de Salmos, capítulo 53, do versículo 1 ao 2 diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e cometeram injustiça, detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Então nós percebemos aqui que o Senhor, ele está procurando alguém que ele possa falar, alguém com quem ele possa se relacionar, mas ele não encontra ninguém. Mas a misericórdia do Senhor ainda continua. Olha só o que diz lá no versículo 6. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Então havia ali a esperança de que sim, Deus iria intervir em favor desse povo com a sua misericórdia, restaurando
perseguindo a sua nação. E agora nós chegamos aqui no livro de Atos, capítulo 28, do versículo 17 ao 31. E aí lá vai falar que Paulo ele vai até Roma com o objetivo de proclamar o evangelho. No versículo 17 diz assim: 3 dias depois ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Versículo 18. Eles me interrogavam e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Então Paulo ele começa, antes dele proclamar o evangelho, ele começa a falar tudo que ele está enfrentando. Ele enfrentou o perigo de prisão, perigo de morte, para continuar proclamando o evangelho do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que algumas pessoas vão ouvir sim a Paulo, outras não. E é interessante porque você vai observar na sua leitura aí que alguns sacerdotes, líderes religiosos, eles começam a entrar em divergência entre eles por causa do evangelho de Paulo, daquilo que Paulo está falando. E aí no versículo 24 diz assim: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de uma vontade, ouviram que os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então olha só o que a gente aprende aqui com Paulo. Paulo nos ensina sobre a fé e a confiança em Deus. Mediante as pessoas rejeitarem a sua pregação, resistirem ao seu evangelho, ter o coração endurecido, não conseguirem ouvir a pregação, não terem os olhos abertos para ver a verdade, ainda assim ele continua insistindo em pregar o evangelho. Ele não desiste. Algumas vezes você vai falar, as pessoas não vão ouvir. Continue falando. Muitas vezes você vai querer mostrar a verdade para elas, mas elas não vão conseguir enxergar, não vão querer enxergar. Mas continue falando da verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E na hora certa, essas pessoas terão a sua mente e seu coração transformado. Então, com Paulo, nós aprendemos que não importa o que a gente passe, perseguição, prisão, afronta, nós não podemos desistir. E aqueles que nos resistem à pregação do evangelho, também nós não podemos parar de falar, de proclamar que esse Jesus vive e ele pode mudar a nossa história. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a você pela sua companhia. Continue fazendo a sua leitura da Bíblia. O Espírito Santo tem tanto a revelar para você no particular, no pessoal. E não esqueça, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas, assim como eu e você estamos sendo. Até a próxima. Fica com Deus.